O ano era 1874. O Brasil imperial vivia seus anos de contradição. Enquanto a corte no Rio de Janeiro debatia leis e tratados internacionais, o interior do país permanecia preso a estruturas que remontavam aos primeiros dias da colonização. Nas terras férteis de Minas Gerais, onde o café começava a substituir o ouro como fonte de riqueza, a fazenda Santa Emília se estendia por léguas de plantações verdes e ondulantes. Vista de longe, poderia parecer majestosa. De perto, revelava sua verdadeira natureza, uma máquina de moer gente. A Casa Grande erguia-se no alto de uma colina. Construção de 3 andares, com varandas amplas e azulejos portugueses nas paredes. As janelas, sempre abertas, permitiam que a brisa amenizasse o calor, mas também que os gritos, vindos do terreiro, chegassem até os quartos de cima. Logo abaixo, separadas por uma distância que era física e simbólica, as senzalas formavam um conjunto de construções baixas, sem janelas, com tetos de palha que deixavam passar chuva e sol com igual indiferença. O cheiro que vinha dali era de suor acumulado, de feridas maltratadas, de fezes e urina que se misturavam na terra batida. À noite, o som que ecoava das senzalas era de choro contido, de rezas sussurradas, de correntes que rangiam quando alguém se mexia durante o sono. Se você acredita que a verdadeira justiça nasce da inteligência e da paciência, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que pensa sobre resistência. Sua mãe, Benedita, era a mucama da Casa Grande, uma mulher de pele escura e olhos sempre baixos, que aprendera desde cedo que sobreviver significava não ser vista. O pai de Joaquina nunca foi revelado. Alguns diziam que era um escravo que havia fugido anos antes. Outros sussurravam que era o próprio senhor Fernando, embora ninguém ousasse dizer isso alto. A verdade se perdera entre tantas violências cotidianas que deixaram de ser notadas. Joaquina tinha 12 anos quando o padre Antônio chegou à fazenda pela primeira vez. Era um homem idoso, de barba branca e costas curvadas, que celebrava missas itinerantes pelas propriedades rurais da região. Diferente de muitos religiosos da época, que pregavam a resignação aos escravizados enquanto abençoavam os chicotes dos senhores, o padre Antônio carregava uma inquietação silenciosa. Ele percebeu Joaquina durante uma missa na capela da fazenda. Enquanto os outros escravizados repetiam as rezas mecanicamente, com olhos vazios, a menina fixava o padre com uma intensidade que parecia perfurar. Quando ele citou uma passagem bíblica, Joaquina a repetiu em voz baixa, palavra por palavra, sem errar uma vírgula. Depois da missa, o padre a procurou. Perguntou se ela sabia ler. Joaquina baixou os olhos e negou, mas o padre insistiu. Perguntou se ela gostaria de aprender. A menina levantou o rosto e, pela primeira vez em muitos anos, o padre viu esperança nos olhos de alguém naquele lugar. As aulas começaram antes do amanhecer, na capela abandonada nos fundos da propriedade. O padre trazia livros velhos, papéis manchados, pedaços de carvão para escrever. Joaquina absorvia tudo com uma velocidade que assustava. Em 3 meses, já lia trechos inteiros da Bíblia. Em 6 meses, conseguia decifrar contratos e cartas comerciais. O padre lhe ensinou não apenas as letras, mas também aritmética, história, noções básicas de direito. Ele sabia que estava cometendo um ato perigoso. Ensinar uma escrava a ler era ilegal em muitas províncias, e mesmo onde não havia lei explícita, era considerado subversivo. Mas o padre Antônio acreditava que se havia alguma forma de redenção naquele sistema podre, ela viria através do conhecimento. Joaquina não apenas aprendeu, ela dominou. Sua memória era prodigiosa. Conseguia decorar colunas inteiras de números depois de vê-las uma única vez. Repetia conversas que ouvira dias antes com precisão absoluta. E mais do que isso, ela entendia.
Compreendia as relações de poder, as dinâmicas econômicas, as brechas legais que permitiam que aquele horror continuasse funcionando. Com 15 anos, Joaquina já era conhecida entre os escravizados como alguém a quem se podia recorrer. Ela escrevia cartas para quem queria mandar notícias para parentes em outras fazendas. Fazia contas para os pequenos comerciantes negros, libertos da vila próxima, que não sabiam somar direitos, os lucros e prejuízos. Lia em voz baixa nas noites da senzala trechos de jornais velhos que conseguia obter, trazendo notícias de revoltas, de fugas bem-sucedidas, de debates sobre abolição que começavam a surgir nas cidades grandes. Mas essa mesma inteligência que a tornava valiosa também a colocava em perigo mortal. Havia se casado com Fernando 5 anos antes, num arranjo que beneficiara mais a família dela, decadente e cheia de dívidas, do que ele, que precisava apenas de uma esposa que soubesse receber visitas com elegância. Laura vinha de Ouro Preto, filha de um minerador que perdera tudo quando as minas secaram. Ela crescera acostumada ao luxo e tivera que aceitar a humilhação de ver sua família mendigar casamentos vantajosos. O ressentimento a corroía por dentro. Tinha cabelos castanhos, que mantinha sempre presos em coques elaborados, pele clara protegida do sol por sombrinhas de renda, mãos finas que nunca haviam conhecido trabalho, mas sua beleza era fria, sem vida. Seus olhos azuis não transmitiam calor, apenas cálculo. E por baixo da fachada de dama da sociedade, havia uma crueldade meticulosa, alimentada por insegurança e inveja. Laura via em Joaquina algo que a incomodava profundamente. A postura ereta da escrava, o modo como ela caminhava com a cabeça erguida, mesmo depois de horas de trabalho. A maneira como seus olhos pareciam enxergar através das pessoas. Era como se Joaquina recusasse ser reduzida àquilo que o sistema tentava fazer dela. Isso para Laura era intolerável. Laura começou a criticar Joaquina publicamente na frente de outros escravizados e até de visitantes. Dizia que a escrava se portava com ares de liberta, que falava acima de sua condição, que olhava nos olhos dos brancos com atrevimento descabido. As acusações não tinham base real. Joaquina sempre fora respeitosa, silenciosa quando necessário, eficiente em suas tarefas. Mas para Laura, a própria existência de Joaquina era uma afronta. Sabiam o que acontecia quando uma mulher negra chamava a atenção demais. Benedita, a mãe de Joaquina, implorava em silêncio para que a filha se curvasse mais, falasse menos, apagasse a luz que parecia emanar dela. Mas Joaquina não conseguia, não era arrogância. Era simplesmente que depois de ter provado do conhecimento, depois de ter visto que existia um mundo além daquele inferno, ela não conseguia mais fingir que era apenas um animal de carga. Laura recebera visita de 2 amigas da capital, senhoras da alta sociedade, que vinham passar alguns dias na fazenda. Durante o café da manhã na varanda, enquanto Joaquina servia água fresca, uma das visitantes comentou, sem malícia, que a escrava tinha um porte elegante, quase como uma moça da cidade. Era um comentário casual, possivelmente até condescendente, mas Laura o recebeu como um tapa na cara. Naquela tarde, Laura mandou reunir todos os escravizados no terreiro. Era algo que só acontecia quando haveria punição pública. Joaquina sentiu o estômago apertar quando viu os preparativos. O tronco sendo trazido para o centro, o chicote sendo verificado pelo feitor Luiz, as correntes sendo testadas. Ela tentou se esconder entre os outros, mas Laura a chamou pelo nome, com voz alta e teatral. Joaquina, venha à frente, hoje vamos corrigir sua postura. Joaquina caminhou devagar, cada passo pesado, como se estivesse afundando em areia movediça. Ao redor, viu os rostos dos outros escravizados. Alguns desviavam o olhar, incapazes de testemunhar.
Outros a observavam com uma mistura de pena e alívio por não serem eles. Sua mãe, Benedita, estava de joelhos, as mãos unidas em oração silenciosa, lágrimas descendo pelo rosto. Laura discursou longamente sobre insolência, sobre a importância de cada um conhecer seu lugar, sobre como certos vícios precisavam ser arrancados pela raiz. Suas palavras eram açúcar envenenado, pronunciadas com um sorriso gentil que não chegava aos olhos. Quando terminou, fez um gesto delicado com a mão como quem pede mais chá, e Luiz começou seu trabalho. Joaquina foi amarrada ao tronco, os braços esticados acima da cabeça, as costas nuas, expostas ao sol e ao chicote. Luiz era um homem corpulento, de bigode grosso e mãos calejadas pela violência cotidiana. Ele não sentia prazer no que fazia, nem remorso. Era simplesmente seu ofício. Ele aplicava castigos como outro poderia ferrar cavalos ou consertar cercas. O primeiro golpe arrancou um grito que Joaquina tentou sufocar. O segundo fez seu corpo todo se contrair. No terceiro, ela mordeu os lábios até sentir gosto de ferro. 40 chibatadas. Cada uma deixava um sulco vermelho que logo começava a sangrar. A pele se abria em tiras. O suor e o pó grudavam nas feridas. Moscas começaram a rondar antes mesmo do castigo terminar. Mas durante tudo isso, Joaquina manteve os olhos fixos em Laura, que assistia da varanda da casa grande com um copo de limonada na mão. Memorizou cada detalhe daquele rosto. O modo como o canto da boca subia levemente, a satisfação mal disfarçada no olhar, o jeito como ela ajeitava os cabelos com uma das mãos, enquanto observava o espetáculo de dor que havia orquestrado. Quando as 40 chibatadas terminaram, Laura desceu da varanda e se aproximou. Joaquina mal conseguia se manter consciente, o corpo inteiro tremendo de dor e exaustão. Laura se aproximou até ficar bem perto, tão perto que Joaquina podia sentir o cheiro de água de rosas que ela usava. Ainda não terminamos, Laura disse baixinho, só para Joaquina ouvir. Você precisa de uma marca permanente para nunca esquecer quem é dona de você. Quando encostou no ombro direito de Joaquina, o som foi de carne chamuscada, o cheiro enjoativo de pele queimando. Joaquina desmaiou. Seu último pensamento consciente, antes de tudo escurecer, foi uma promessa silenciosa. Você vai pagar, não sei como, não sei quando, mas vai pagar por tudo isso. Benedita passou as 3 semanas seguintes cuidando da filha, lavando as feridas com água de ervas, tentando evitar que a febre a levasse. Joaquina delirava, gritava nomes que ninguém conhecia, chorava durante o sono. Houve momentos em que Benedita achou que a perderia. Mas Joaquina era forte, seu corpo era forte e sua mente mais ainda. Quando finalmente voltou a si, semanas depois, algo havia mudado em seus olhos. Não era ódio exatamente, era algo mais frio, mais calculado. Era determinação destilada até virar veneno puro. Ela tocou a marca no ombro, ainda sensível, e sentiu as cicatrizes nas costas que puxavam toda vez que se movia. Aquelas marcas seriam lembretes permanentes, mas não de humilhação, de propósito. Quando voltou, estava diferente, mais silenciosa, mais observadora. Os outros escravizados acharam que ela havia sido quebrada, finalmente domada. Laura pensou o mesmo e sentiu uma satisfação profunda, mas ambos estavam enganados. Seria estrategista. Estudou os padrões da fazenda com a precisão de um general planejando uma batalha, os horários em que o Sr. Fernando tomava café, as rotas que os feitores faziam durante o dia, os momentos em que a casa grande ficava mais vulnerável, os dias em que chegavam comerciantes para negociar café, as horas em que os documentos eram revisados no escritório. Ela tinha acesso limitado à casa grande, mas conhecia quem tinha. Havia Josefa, uma escrava mais velha que limpava o escritório de Fernando todas as manhãs. Tinha Tomás, que servia o jantar e ouvia conversas que os senhores achavam que ele não entendia.
Tinha até a jovem Luzia, que trabalhava como mucama particular de Laura, e via papéis sendo deixados sobre penteadeiras e escrivaninhas. Joaquina começou a conversar com cada um deles, não de forma óbvia. Eram conversas casuais, durante as refeições na senzala, trocas de favores, pequenos gestos de solidariedade. Ela costurava uma bainha rasgada para Josefa. Ensinava Tomás a fazer contas para que ele soubesse quantos comerciantes lhe deviam por pequenos serviços. Contava histórias para distrair Luzia nas noites difíceis e, em troca, pedia pequenos favores. Quando você limpar o escritório amanhã, Josefa, se vir algum papel com números, consegue deixar cair um perto da porta? Só por alguns minutos até eu dar uma olhada? Só curiosidade minha. Deve ser interessante saber com quem ela escreve cartas. Mas juntos começaram a formar um mapa completo da estrutura administrativa e financeira da fazenda Santa Emília. Joaquina descobriu que Fernando tinha dívidas significativas com banqueiros do Rio de Janeiro. Que ele havia feito contratos de fornecimento de café que mal conseguia cumprir. Que Laura gastava fortunas com vestidos e joias importados, drenando os cofres da fazenda. Que havia tensões entre Fernando e seu sócio comercial na capital, um homem chamado Rodrigo Tavares, que achava que não estava recebendo sua parte, justa dos lucros. Ela precisava de um plano. A menina tinha 16 anos, olhos grandes e uma sensibilidade que parecia fora de lugar naquela família. Cecília ficara horrorizada com o castigo público de Joaquina. Diferente da mãe, ela via os escravizados como pessoas, não como ferramentas. À noite, em seu quarto, chorava pensando nas injustiças que presenciava todos os dias. Joaquina começou a trabalhar como mucama temporária de Cecília depois que Luzia adoeceu. Foi uma designação que Laura fez sem pensar, achando que uma escrava domada seria segura perto da filha. Mas foi o erro mais fatal que Laura cometeria. Cecília perguntava sobre as cicatrizes nas costas de Joaquina. Joaquina respondia com honestidade, mas sem dramatizar. Falava sobre o padre Antônio, sobre como aprendera a ler, sobre como o conhecimento lhe dera uma perspectiva diferente do mundo. Cecília ficou fascinada. Pediu para Joaquina lhe ensinar coisas que ela não aprendia com a governanta francesa que seus pais haviam contratado. E assim, nas horas mortas da noite, quando todos dormiam, Joaquina e Cecília estudavam juntas. Joaquina ensinava aritmética avançada, história do Brasil, noções de direito. Em troca, Cecília lhe dava acesso a coisas que Joaquina nunca teria sozinha. Papel de qualidade, tinta fina, acesso a documentos oficiais que ficavam trancados no escritório do pai, contatos com pessoas influentes da capital que visitavam a fazenda. Foi Cecília quem, inocentemente, mencionou que seu pai assinava documentos sem ler com atenção. Foi ela quem disse que a caligrafia da mãe era irregular e fácil de imitar. Foi ela quem revelou que o inspetor provincial era um homem íntegro, que tinha fama de punir proprietários que abusavam além do que a lei permitia. Joaquina ouviu tudo com atenção silenciosa e então, com paciência cirúrgica, começou a construir seu plano de vingança. Joaquina não tinha pressa. Sabia que a vingança apressada era vingança desperdiçada, então passou meses apenas observando, catalogando, memorizando. Cada documento que Josefa deixava cair acidentalmente perto dela era lido, memorizado e devolvido ao lugar exato de onde viera. Cada conversa que Tomás relatava era arquivada em sua mente com precisão fotográfica. Cada segredo que Cecília compartilhava inocentemente se tornava uma peça no tabuleiro que Joaquina montava em silêncio. O primeiro movimento foi sutil. Fernando tinha o hábito de assinar pilhas de documentos no final do mês, geralmente após alguns copos de vinho do Porto que o deixavam sonolento e desatento.
Joaquina pediu a Cecília que, numa dessas noites, esquecesse alguns papéis em branco, já com a assinatura do pai na mesa do escritório. Cecília, achando que era apenas uma travessura inofensiva, concordou. Nas madrugadas, à luz de velas roubadas, ela praticava a caligrafia de Fernando até conseguir reproduzi-la perfeitamente. Depois praticou a de Laura. Depois, a de Rodrigo Tavares, o sócio comercial. Levou 3 meses até ela conseguir falsificar qualquer uma delas de forma indistinguível do original. O plano que Joaquina arquitetou era complexo e requeria precisão absoluta. Ela não podia simplesmente destruir Fernando e Laura diretamente. Isso seria óbvio demais e poderia respingar nela. Precisava fazer parecer que eles haviam destruído a si mesmos através de sua própria ganância e incompetência. O primeiro passo foi criar discórdia entre Fernando e Rodrigo Tavares. Usando os papéis assinados em branco, Joaquina forjou uma carta em nome de Fernando para Rodrigo, reclamando que ele estava desviando lucros e ameaçando romper a parceria comercial. A carta foi enviada através de um comerciante itinerante que Joaquina conhecia, um homem liberto chamado Januário, que não fazia perguntas quando ela lhe pagava com pequenas moedas que conseguia juntar. Semanas depois, usando a caligrafia de Rodrigo, que ela havia praticado com base em cartas antigas que Cecília lhe mostrara, forjou uma resposta, furiosa acusando Fernando de roubo e ameaçando processos judiciais. Essa carta ela deixou cair no corredor da Casa Grande, onde sabia que Fernando a encontraria. Rodrigo apareceu na fazenda exigindo explicações. Fernando, confuso e insultado, negou ter escrito qualquer carta. Rodrigo mostrou o papel com a assinatura perfeita de Fernando. A discussão terminou com ameaças de ambos os lados e o rompimento completo da sociedade comercial. Fernando perdeu seu principal comprador de café e ficou desesperado para encontrar novos mercados. Enquanto isso, Joaquina trabalhava em outra frente. Ela havia descoberto, através das conversas entre Cecília e a mãe que ela conseguia escutar, que Laura mantinha uma correspondência secreta com um primo em Ouro Preto, para quem enviava dinheiro regularmente. O primo estava falido e Laura, com vergonha de que seu marido soubesse que ajudava financeiramente a família decadente, escondia essas transações. Joaquina começou a interceptar essas cartas. Não todas, seria percebido, mas uma a cada 3 ou 4. E no lugar delas, enviava falsificações, onde ela própria, imitando a letra de Laura, pedia quantias cada vez maiores. O primo, acostumado a receber ajuda, não questionava. E Laura, que não recebia respostas de algumas de suas cartas, achava que o primo estava sendo ingrato e parava de enviar dinheiro, criando ressentimento de ambos os lados. Joaquina sabia que precisava de algo grande, algo que não pudesse ser desfeito ou explicado. Precisava destruir não apenas a reputação de Laura e Fernando, mas toda a estrutura que os sustentava. E para isso, ela precisava da lei. Ironicamente, a mesma lei que permitia que ela fosse açoitada e marcada a ferro seria a ferramenta de sua vingança. Através de Cecília, Joaquina descobriu que haveria uma inspeção provincial na região em alguns meses. O Império, pressionado por movimentos abolicionistas e pela opinião pública internacional, havia começado a fazer inspeções em fazendas para verificar se as leis sobre tratamento de escravizados estavam sendo seguidas. Eram inspeções geralmente superficiais, e os inspetores costumavam ser subornados ou simplesmente ignorar abusos. Mas Joaquina descobrira algo importante. O inspetor designado para a região de Minas Gerais era um homem chamado Doutor Almeida Prado, conhecido por sua integridade inabalável e por ter fechado 3 fazendas no ano anterior por maus tratos. Esse era o alvo perfeito. Usando os papéis assinados por Fernando e sua habilidade de falsificação, ela criou
um conjunto completo de registros que mostravam irregularidades graves, compra ilegal de escravizados contrabandeados depois da proibição do tráfico em 1831, execuções sumárias de escravos sem autorização judicial, desvio de impostos, suborno de autoridades locais. Cada documento era uma obra-prima de falsificação, com datas, assinaturas, selos e até manchas de tinta nos lugares certos para parecer autêntico. Mas documentos sozinhos não bastariam. Ela precisava de testemunhas. Não todos, seria perigoso demais, mas alguns que ela sabia que tinham sofrido o suficiente para querer ver justiça. Havia Benedito, um homem de 40 anos que tinha cicatrizes nas costas tão profundas que pareciam cordilheiras. Havia Maria, que tinha perdido 2 filhos vendidos para outras fazendas quando ainda eram bebês. Havia o velho Sebastião, que tinha sido castrado por um feitor anos antes por ter olhado para uma das mucamas brancas da casa. Joaquina os reuniu em segredo durante as poucas horas de descanso que tinham aos domingos. Explicou seu plano não como vingança pessoal, mas como libertação coletiva. Se conseguissem fazer a fazenda Santa Emília ser fechada, todos seriam redistribuídos ou possivelmente libertos no processo legal que se seguiria. Era arriscado. Se descobertos, pagariam com a própria existência, mas todos concordaram. A esperança, mesmo pequena, era melhor que aquela lenta agonia cotidiana. Joaquina os ensinou a memorizar suas histórias, a dar detalhes específicos que tornariam seus testemunhos críveis. Datas, nomes de feitores, descrições de castigos. Tudo precisava ser consistente, verificável. Ela sabia que o doutor Almeida Prado era meticuloso. Ele não aceitaria apenas acusações vagas. Enquanto preparava as testemunhas, Joaquina trabalhou em outra frente delicada: conquistar completamente a confiança de Cecília. A menina já gostava dela, já confiava nela até certo ponto. Mas Joaquina precisava que ela fosse mais que aliada. Precisava que ela fosse cúmplice, mesmo sem saber disso completamente. Durante meses, Joaquina cultivou em Cecília um senso de justiça e uma repulsa pelos métodos da mãe. Contava histórias sobre escravizados que tinham famílias separadas, crianças que morriam por falta de cuidados médicos básicos, mulheres que eram violadas sistematicamente. Não inventava nada, tudo aquilo acontecia diariamente na fazenda. Mas Joaquina selecionava cuidadosamente quais histórias contar e como contá-las, plantando em Cecília uma indignação crescente. Quando finalmente sugeriu que Cecília escrevesse cartas anônimas para o doutor Almeida Prado denunciando os abusos da fazenda, a menina concordou imediatamente. Achou que era ideia dela mesma, quando na verdade Joaquina havia plantado essa semente meses antes através de conversas cuidadosamente direcionadas. As cartas que Cecília escreveu com orientação sutil de Joaquina eram perfeitas. Tinham a linguagem educada de alguém da classe alta, o que lhes dava credibilidade. Mencionavam detalhes específicos que só alguém de dentro da fazenda poderia saber. E vinham com uma oferta se o doutor Almeida Prado viesse inspecionar pessoalmente. Haveria testemunhas dispostas a falar e documentos que provariam tudo. As cartas foram enviadas em março de 1835. Em abril, chegou a resposta: o doutor Almeida Prado viria pessoalmente em junho para uma inspeção completa e sem aviso prévio. Nesses 3 meses, ela trabalhou com intensidade febril. Finalizou todos os documentos falsos, plantou-os em lugares estratégicos onde seriam encontrados durante a inspeção. Preparou as testemunhas, ensaiando com elas até que cada história estivesse perfeita. E mais importante, ela começou a criar as últimas peças de evidência, documentos que ligariam Laura diretamente aos piores abusos. Foi aqui que a vingança de Joaquina se tornou pessoal de forma mais profunda. Usando a caligrafia de Laura, que ela havia aperfeiçoado,
Criou uma série de cartas e ordens que mostravam Laura não apenas como espectadora da crueldade, mas como instigadora ativa. Forjou ordens para castigos específicos, incluindo o que ela mesma havia sofrido. Criou correspondências entre Laura e uma comerciante de escravos ilegal, sugerindo que Laura estava envolvida em contrabando. Fabricou recibos de pagamentos para executar escravizados que haviam tentado fugir. Mas cada um era baseado em verdades que Joaquina havia testemunhado ou sofrido. Laura nunca tinha dado ordens escritas para castigos. Ela fazia isso verbalmente. Nunca tinha se correspondido com contrabandistas, mas havia comprado escravos, que claramente eram contrabandeados. Nunca tinha pago para executar fugitivos, mas havia assistido a essas execuções sem mover um dedo. Joaquina estava transformando crueldades verbais e cumplicidades silenciosas em evidências documentais. Estava criando uma verdade legal a partir de uma verdade moral. No dia 15, uma comitiva chegou à fazenda sem aviso prévio. O doutor Almeida Prado, acompanhado de 2 escrivães, um oficial de justiça e 6 soldados da guarda provincial. Fernando e Laura foram pegos completamente de surpresa. Tentaram ser hospitaleiros, ofereceram almoço, vinho, um quarto para o doutor descansar. Mas Almeida Prado recusou tudo educadamente e pediu permissão para começar a inspeção imediatamente. Durante 3 dias, a comitiva revirou a fazenda. Inspecionaram as senzalas, entrevistaram escravizados, examinaram os livros de contabilidade. E conforme avançavam, encontravam exatamente o que Joaquina havia plantado para ser encontrado. No escritório de Fernando, dentro de uma gaveta trancada cuja chave Cecília havia emprestado a Joaquina meses antes, encontraram documentos de compra de escravizados contrabandeados datados de 1833, 2 anos depois da proibição. Nos arquivos da administração, encontraram ordens assinadas por Laura ordenando castigos que excediam o que a lei permitia. Nos registros médicos da fazenda, encontraram listas de óbitos sem causa registrada, escravizados que simplesmente desapareciam dos livros sem explicação. Quando começaram a entrevistar as testemunhas, as histórias de Benedito, Maria, Sebastião e outros corroboravam tudo que os documentos mostravam. E quando o doutor Almeida Prado pediu para ver as marcas que os escravizados mencionavam, os corpos contavam histórias que nenhum documento poderia inventar. No 3º dia, Almeida Prado mandou prender Fernando e Laura. As acusações eram extensas: tráfico ilegal de escravizados, homicídios não autorizados, tortura além dos limites legais, fraude fiscal, suborno de autoridades locais. A lista era longa e cada item vinha com provas documentais e testemunhais. Joaquina assistiu tudo da janela da cozinha da Casa Grande. Viu Fernando sendo levado algemado, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Viu Laura gritando, protestando sua inocência, exigindo ver as provas, dizendo que tudo era mentira. Quando mostraram a ela as cartas com sua própria assinatura, sua própria caligrafia, ordenando os piores castigos, Laura emudeceu. Olhou para os papéis, com olhos arregalados, tentando entender como aquilo era possível. Por um momento, Laura olhou para trás e seus olhos encontraram os de Joaquina na janela da cozinha. Foi apenas 1 segundo, mas naquele segundo algo passou entre elas. Laura não tinha provas, não tinha certeza, mas alguma coisa em seu instinto lhe disse quem estava por trás daquilo tudo. Ela abriu a boca para gritar, para acusar, mas o oficial de justiça já a empurrava para a carruagem que a levaria para a cadeia da capital. Nos dias que se seguiram, a fazenda Santa Emília entrou em colapso completo. Os credores, ao saberem da prisão de Fernando, correram para tentar recuperar o que podiam. A propriedade foi confiscada pela província. Os bens foram leiloados. Os escravizados foram realocados.
alguns vendidos para outras fazendas, outros libertos por problemas técnicos na documentação de posse que, curiosamente, haviam sido adulterados. Almeida Prado, impressionado com a inteligência e a colaboração de algumas escravas durante a investigação, ele nunca soube exatamente quem havia escrito as cartas anônimas ou plantado as evidências. Recomendou ao juiz provincial que certas pessoas recebessem cartas de alforria por terem auxiliado a justiça. Joaquina foi uma delas. Carregava apenas uma trouxa com roupas velhas, os papéis de sua alforria cuidadosamente dobrados no bolso e as cicatrizes que nunca a deixariam. A marca no ombro, as linhas nas costas, eram permanentes, mas não eram mais símbolos de humilhação. Eram lembranças de que ela havia sobrevivido e, mais que isso, havia vencido. Benedita, sua mãe, a abraçou com força, chorando. Ela também seria liberta. O juiz havia determinado que mães de libertos teriam prioridade na emancipação. Benedito, Maria, Sebastião e os outros que haviam testemunhado também receberiam liberdade gradual nos próximos anos, conforme as determinações legais que se seguiram ao processo. A menina tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Achava que havia perdido os pais por causa de sua ingenuidade, por ter enviado aquelas cartas. Joaquina a abraçou e disse algo que Cecília nunca esqueceria. Um dia, você vai entender que algumas pessoas constroem seu inferno e depois se espantam quando as chamas os alcançam. Com o dinheiro que havia juntado ao longo dos anos, fazendo pequenos serviços, leitura de cartas, cálculos, escrituração, e com a reputação de ser letrada e inteligente que rapidamente se espalhou, ela conseguiu alugar um quartinho nos fundos de uma pensão. Ali, começou a oferecer aulas noturnas. No início, eram apenas algumas pessoas, escravizados que juntavam moedas para aprender a ler, libertos que queriam educar os filhos, comerciantes que precisavam aprender contabilidade. A escola de Joaquina era clandestina, tecnicamente ilegal, mas tolerada pelas autoridades locais porque ela era discreta e porque o movimento abolicionista estava ganhando força na província. Em 2 anos, ela tinha mais de 30 alunos regulares. Em 5 anos, ex-alunos dela estavam abrindo suas próprias escolas em outras cidades. Dedicou sua vida a ensinar, a passar adiante o conhecimento que o padre Antônio lhe dera e que havia sido sua salvação e sua arma. Morreu em 1881, aos 59 anos, 7 anos antes da abolição que ela havia lutado tanto para ver. Quando notícias sobre o destino de Laura chegaram a Ouro Preto, Joaquina ouviu com expressão neutra. Laura havia sido condenada a 5 anos de prisão, mas seu marido Fernando conseguira um acordo judicial que reduziu a pena dela. Ela saiu em 1838, mas já não tinha nada. A família estava completamente arruinada, a reputação destruída, os amigos desaparecidos. Laura tentou voltar para Ouro Preto, mas foi rejeitada pela própria família. Acabou vivendo de favores de parentes distantes, se mudando de casa em casa, cada vez mais amarga, cada vez mais isolada. Em 1842, Laura foi encontrada sem vida num quarto alugado em São João del Rei. Tinha 42 anos, mas aparentava muito mais. Vivia sozinha, sem dinheiro, sem amigos, sem dignidade. A causa oficial foi febre, mas aqueles que a conheceram disseram que ela havia definido anos antes, consumida por uma raiva que não tinha onde depositar, por uma humilhação que não conseguia explicar nem superar. Não sentiu satisfação. Sentiu apenas um vazio frio, como quando se termina um trabalho longo e árduo. Tocou a marca no ombro, ainda ali, ainda visível sob o vestido simples que usava, e pensou que talvez a justiça realmente existisse. Não a justiça das leis humanas, sempre imperfeitas, sempre corrompíveis, mas uma justiça mais profunda, que cobra de cada um o peso exato do mal que causou.
Laura havia plantado humilhação, violência, crueldade gratuita e colheu solidão, miséria e esquecimento. Não foi Joaquina quem a destruiu. Foi ela mesma, desde o primeiro momento em que escolheu esmagar alguém por pura vaidade e insegurança. Joaquina apenas acelerou o processo, direcionou as consequências, garantiu que a conta fosse cobrada na moeda apropriada. Nos anos seguintes, a história de Joaquina se tornou lenda entre os escravizados e libertos da região. Contavam em voz baixa, nas senzalas e nos quilombos, sobre a mulher que derrotou uma sinhá cruel, não com força, mas com paciência e inteligência. Sobre a escrava que aprendeu as regras do jogo dos senhores e as usou contra eles. Sobre a vítima que se tornou estrategista e venceu uma guerra que durou anos, sem nunca levantar uma arma. A verdadeira genialidade da vingança de Joaquina não estava na violência. Ela nunca tocou em Laura ou Fernando. Estava na precisão. Ela não destruiu seus inimigos com suas próprias mãos. Ela criou as condições para que eles se destruíssem, usando as mesmas estruturas de poder que os sustentavam. Usou a lei contra os que pensavam estar acima da lei. Usou a palavra escrita, símbolo supremo de poder na sociedade escravocrata, como arma contra aqueles que haviam tentado manter o conhecimento longe dela. Ela nunca havia escrito aquelas ordens de castigo, mas havia ordenado os castigos verbalmente. Nunca havia assinado contratos com contrabandistas, mas havia se beneficiado do contrabando. Nunca havia autorizado execuções por escrito, mas havia assistido a elas com aprovação silenciosa. Ela apenas os documentou de uma forma que a lei pudesse processar. Transformou crueldades invisíveis em evidências visíveis. Deu forma legal a injustiças morais. E ao fazer isso, provou algo que os senhores de escravos sempre temeram, que inteligência e conhecimento são mais poderosos que chicotes e correntes. Que o oprimido que aprende as regras do opressor pode usá-las para destruir o sistema todo. A escola que Joaquina fundou continuou funcionando por décadas depois de seu falecimento. Seus alunos ensinaram outros alunos que ensinaram outros ainda. Quando a abolição finalmente veio em 1888, muitos dos líderes do movimento abolicionista em Minas Gerais eram pessoas que haviam estudado com Joaquina ou com alguém que ela havia ensinado. Há quem diga que seu maior legado não foi a vingança contra Laura. Isso foi apenas um episódio, um acerto de contas pessoal. Seu maior legado foi ter provado que o conhecimento era a verdadeira libertação. Que uma mente livre não podia ser acorrentada, mesmo que o corpo estivesse preso. Que a inteligência era a arma mais perigosa contra a opressão, porque não podia ser confiscada, não podia ser queimada, não podia ser destruída por chicotes ou ferros em brasa. A postura que Joaquina assumiu depois daquele dia no tronco foi a de quem não se curvaria nunca mais, não por orgulho, não por arrogância, mas porque havia aprendido que sobreviver não bastava, era preciso vencer. E vencer significava não apenas destruir o opressor, mas destruir as condições que permitiam a opressão existir. Joaquina nunca escreveu sua história. Não havia tempo, e havia sempre mais alguém precisando aprender a ler, a escrever, a calcular, a pensar. Mas outros escreveram por ela. Em jornais abolicionistas das décadas de 1870 e 1880, apareciam referências vagas a uma professora liberta de Ouro Preto que havia enfrentado e derrotado seus antigos senhores com astúcia. Em cartas trocadas entre intelectuais negros da época, seu nome aparecia como exemplo de resistência inteligente. Em reuniões secretas de escravizados planejando fugas, sua história era contada como prova de que a vitória era possível. E assim, de boca em boca, de geração em geração, a história sobreviveu. Não nos livros oficiais de história. Esses foram escritos pelos vencedores, pelos brancos, pelos que preferiam esquecer que haviam sido derrotados, por aqueles que consideravam inferiores.
Mas nas memórias das comunidades negras, nas histórias contadas por avós para netos, nas lendas urbanas que se tornaram parte do folclore afro-brasileiro. Às vezes, ela se move devagar, silenciosa como o veneno, paciente como o tempo. E quando finalmente chega, traz consigo não apenas a punição dos culpados, mas também a libertação de todos aqueles que foram oprimidos com eles. Se você acredita que inteligência e paciência são as armas mais poderosas contra a injustiça, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários sua reflexão sobre a história de Joaquina. Ela nos ensinou que a verdadeira liberdade começa na mente e que conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar.